Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio. Aproveitando que nós estamos fazendo cabeças, nós vamos aproveitar para fazer expressões faciais, porque não queremos o nosso personagem só com uma expressão, a expressão de sério. Então vamos fazer agora, criando a partir de bolinhas, personagens vivos. É isso aí, vamos começar? Para começar expressões faciais, vocês precisam fazer alguns círculos. Então faça alguns círculos sem se preocupar muito. Esses círculos aqui, nós vamos começar a criar pequenos rostos aqui, como se fosse aqueles emoticons de MSN. Eu vou desenhar um aqui para refrescar a memória de vocês. A expressão facial, ela precisa de algumas coisas para dar certo. O básico possível é sobrancelha, olho e boca. Você usando essas três partes do rosto, você vai conseguir fazer uma expressão facial o básico possível, mas ainda vai dar para ver qual é a expressão que está acontecendo aqui. Então eu crio uma expressão e eu escrevo embaixo o que ela representa. Raiva, por exemplo. E aí eu vou criando bolinhas com expressões. Falar, vou criar uma segunda aqui. Então essa segunda eu vou colocar aqui um personagem meio triste. Então eu desço a sobrancelha e vou criando um personagem aqui com uma carinha meio de triste. E eu vou escrevendo para não esquecer o que eu estou desenhando aqui. Certo? E depois que eu estou criando aqui, eu vou colocando novas expressões. Raiva, tristeza, alegria. Deixa eu colocar mais uma aqui. Então aqui é a parte que eu vou desenvolvendo algumas expressões que eu vejo em personagens, em qualquer outro lugar. Eu vou desenhando. Então aqui o exemplo já está bom. Eu criei 4 bolinhas, essas bolinhas com expressões faciais. E são expressões faciais básicas, que são aquelas que você identifica em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Depois disso, eu vou criar mais bolinhas aqui na frente, mais 4. Para eu poder misturar as bolinhas depois. Então aqui eu vou pegar essas bolinhas da primeira fileira e vou misturá-las aqui na segunda fileira. Então eu vou colocar alegria na frente de raiva. Uma coisa que eu não posso fazer é colocar coisas muito parecidas uma com a outra. Tipo, se eu colocasse raiva mais tristeza, a boca é bem parecida, então não ia dar certo. As coisas têm que ficar bem ao contrário. Então se eu coloquei raiva, um desenho totalmente diferente do raiva é o alegria. Então eu coloco o alegria aqui na frente dele. E aí eu vou vendo. Se tem tristeza aqui, eu vou colocar o desconfiado do lado. Do lado da alegria, deixa eu ver o que eu coloco. Eu vou colocar a tristeza. E junto com o desconfiado, o raiva, que é o que sobrou. Então aqui eu já estou formando um estudo de expressões faciais. Tendo isso daqui, vou colocar um sinalzinho de mais para vocês entenderem. Então eu tenho aqui os meus rostinhos e eu vou fazer uma terceira fileira. A fileira de onde eu vou misturar as duas bolinhas. Que eu vou misturar. Colocar um sinalzinho de igual. E aí o que vai acontecer aqui? Para misturar expressões faciais, você precisa da sobrancelha e olho de um com a boca do outro. Então eu vou pegar nesse caso, vou colocar o olho e a sobrancelha do raiva com a boca do alegria e criar uma nova expressão. Falar, essa expressão aqui o que seria? Você pode colocar uma palavra e você pode inventar essa nova expressão. Então aqui, raiva mais alegria, eu tô pensando aqui num personagem que está pensando em uma maldade, que ele está rindo com uma cara de mal. Então eu vou colocar aqui um sacana. Porque está pensando numa maldade. Então coloquei aqui, criei minha nova expressão.
Vamos fazer essa outra aqui. Então, alegria mais desconfiado. Eu vou colocar, vamos ver, o olho do desconfiado com a boca da tristeza. E aqui eu invento uma nova expressão facial, que vai ser chateado. Depois, alegria mais tristeza, vou fazer aqui, vamos lá. Vou colocar o olho da tristeza com a boca da alegria. E que cria a expressão facial de envergonhado. Ou de vergonha, né? Depois vamos criar aqui, eu vou colocar, deixa eu ver o olho do raiva, isso, vou colocar o olho do raiva com a boca do desconfiado. E aqui vou escrever rabugento. E aqui eu criei as minhas expressões faciais. Tendo isso daqui, eu falo, tá, professor, e o que nós fazemos com essas bolinhas aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um rosto de frente depois. E quando a gente criar o rosto de frente de um personagem, vou fazer bem simplificado aqui para vocês verem. Então eu vou pegar todas essas expressões faciais que eu fiz de bolinha e vou criar apenas um personagem. E vou colocar todas essas expressões no rosto verdadeiro. Então eu vou escolher um desses aqui. Eu vou escolher o vergonha. Então eu vou criar um personagem aqui com todos os detalhes que nós já aprendemos. Estou fazendo rápido aqui, não estou calculando muito. Então eu vou criar aqui um personagem. Estou criando um personagem. E vou colocar as coisas que faz ele ficar com vergonha. Que é a sobrancelha no meio para cima e depois desce. Que é meio que o tristeza, né? E aqui eu vou colocar o sorrisinho de quem está envergonhado. Ó. E aqui o meu personagem ele vai ficar parecido com a bolinha. E é isso que nós precisamos fazer. Um personagem que fique bem parecido. Criando ele, nós vamos criar todos os detalhes, né, que nós já aprendemos. Aí eu vou inventar um cabelo para o meu personagem. E estou criando meu personagem aqui. Ele é um personagem genérico que eu estou criando apenas para esse exercício. Porém, quando eu for criar um novo rosto, tem que ser o mesmo personagem com outra expressão facial. Então vamos lá, vou criar outra aqui. Vou fazer um pouquinho menor. Mas vai ser o mesmo personagem, ó. Então eu vou copiar o mesmo personagem de novo. Só que dessa vez eu vou criar ele rabugento aqui, ó, que é esse aqui do ladinho. Olha como ele vai ficando com a bolinha e o personagem já criado. Mesmo que a bolinha seja bem simples, eu quero ver detalhe nesse desenho. Coloque bastante detalhe, né? Não é só porque aqui na bolinha está simples que você vai poder fazer simples aqui o personagem também. Não, ao contrário. Você vai fazer ele bem detalhado, porque a ideia é você perceber que a expressão facial está bem colocada no personagem. Ó, eu copio a mesma coisa do outro personagem que eu acabei de desenhar. Ó, e o personagem é o mesmo personagem, só que com expressões faciais diferentes. E aí o exercício fica muito interessante, porque quando você for fazer uma história em quadrinhos, se você pensa em fazer, você vai poder fazer o mesmo personagem várias vezes e com expressões faciais diferentes, que é para dar a vida para o nosso desenho, né? Senão o personagem ele não vai ganhar vida. Expressões faciais e expressão corporal é o que dá essa sensação de vida para o personagem. Então,
este é o básico da expressão facial, né? Criar bolinhas com rostinhos, misturá-las e criar o mesmo personagem com várias caretas aí, com vários rostos para dar a vida pro personagem. E é isso aí. Bem, fica mais uma aula por aqui e vocês viram que a introdução das expressões faciais é muito simples e fácil de fazer. Na segunda aula iremos aprender a intensificar isso e fazer expressões muito mais vivas. Até a próxima, galera!